Vamos falar hoje um pouquinho sobre sociopatia. Sociopatia, alguns tipos de patologia, alguns tipos de sintomas que talvez pessoas no teu âmbito social tenham e que você ainda não identificou. O sociopata, classificado dessa maneira, é uma pessoa que ela vive uma vida dupla, certo? Ela cria na mente dela uma vida ilusória, acontecimentos ilusórios e fictícios, situações inerentes, incoerentes, que são fora de contextos e que não aconteceram, só que ela própria acredita na própria mentira de uma maneira que ela faz com que as outras pessoas achem que o que ela está falando, que vivenciou ou que vive, é real. E ela própria acredita que esses acontecimentos são reais. Ela vive essa ilusão. Ela vive essa vida criada, essa patologia, essa vida dupla, e ela acredita que é real para ela. E faz com que muitas vezes as pessoas em volta acreditem que é verdade essa vida ilusória, porque essa patologia ela é tão assim, digamos, verídica para o sociopata, que ele acha que essa é a realidade dele, que é isso que está acontecendo, que é isso que ele está vivendo, e ele acredita com tanta velocidade que faz com que as pessoas em volta acreditem também sem indagar ou questionar. Porque ele passa essa sensação de verdade, diferente do psicopata, né? O psicopata, ele age minuciosamente, sem nenhum tipo de sentimento. Depois eu vou falar também, colocar em pauta o questionamento sobre o psicopata. O psicopata, ele age com a razão. Já o sociopata, ele tem essa mistura de emoção com a razão, porque ele cria essa mentira inapta, certo? Calculada, vem a mente dele, ele fala e ele não questiona, e ele não gagueja, e ele não se contradiz no começo, quando ele não perde o controle, né, dessa inerência, dessa vida fictícia dele, e ele começa a aumentar o nível de irrealismo, de ilusionismo na vida dele. Então, muitas vezes o sociopata acaba por se perdendo nas próprias palavras, nas próprias atitudes e nas próprias indagações. E muitas vezes ele é pego na mentira. Só que o sociopata, ele nega de uma forma tão real que ele é capaz de esboçar sentimentos, coisas que o psicopata não faz. O psicopata, ele age, ele não esboça sentimento nenhum. Mas o sociopata não. Ele é capaz de chorar, ele é capaz de negar e até ele ser pego no ato. Quando ele é pego no ato da mentira, no ato do ilusionismo, aí, nossa, eu não tenho saída. Aí vem toda aquela encenação. O sociopata, ele é capaz de chorar, ele é capaz de inerir sentimentos que ele não tem, mas que ele é capaz de
conseguir essa sensação desses sentimentos inaptos, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de arrependimento e passar, ele tem a capacidade de passar e um poder tão grande de manipulação da sua vítima que muitas vezes ela acredita nesse arrependimento, ela acredita nessa mudança. Eu não estou falando isso só em questões de relacionamentos amorosos, eu estou falando isso num contexto geral, porque o sociopata, ele usa de artimanhas benéficas para se beneficiar de trabalhos, amigos, pessoas, profissionalmente, emocionalmente. Ele articula, ele inventa e ele acredita que aquela mentira inventada por ele, ilusória, é a realidade dele. E ele faz isso esboçando sentimentos, diferente do sociopata. Ele chora, ele ri, ele é capaz de, no cérebro dele, elaborar e sentir essas sensações, essa sensação de angústia, essa sensação de medo. Vou dar um exemplo. Nossa, cheguei no meu trabalho, preciso conversar com meu chefe. Meu filho tá doente, eu tô passando por uma dificuldade muito grande financeira, eu tô passando por dificuldades dentro de casa. Ele é capaz de envolver pessoas. Isso é um alto índice de periculosidade gravíssimo, porque ele envolve terceiros na mentira dele. E ele chora, ele passa essa sensação de tristeza, ele produz na cabeça dele todas essas sensações inatas que fazem com que a pessoa que está, ali ouvindo acredite que realmente é a realidade dele e acaba ajudando. E o sociopata acaba se dando bem. E assim ele vai vivendo a vida, usufruindo de benefícios que ele pode conseguir das pessoas. E ele faz isso até o momento que ele é descoberto, que as pessoas percebem essa incoerência de atitudes e das palavras, porque ao contrário do psicopata, ele não tem esse agir com razão de usar a mesma mentira ilusória com a mesma história. Então, ele cria histórias diferentes que muitas vezes, sem querer, ele acaba sendo descoberto. O chefe chega para conhecido, não, nossa, porque fulano tá passando por dificuldade, o filho de fulano tá doente e ele tá precisando de ajuda. Ele é meu vizinho, não tô sabendo não que o filho dele tá doente. O menino tá bem, tá jogando bola, tá indo pra escola. Então o sociopata é descoberto, ele acaba sendo contraditório na própria mentira. Então, gente, muito cuidado com pessoas sociopatas, com pessoas tóxicas. Existem pessoas sociopatas na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, na nossa vida social, pessoas que consideramos amigos. Preste atenção, não tanto no que o outro diz, mas no que ele faz, nas suas ações inerentes. Porque quando você faz esse comparativo
de pegar a fala e a ação e juntar, você encontra essa incoerência, né? Essa falta de congruência com o que ele diz e com o que ele faz. E não caia nesse drama psicológico que muitas vezes o sociopata usa para se vitimizar diante da própria vítima. Ele é tão manipulador que ele é capaz de inverter a situação e fazer com que você veja que ele é a vítima e que você dê mais outra chance. E ele continua no mesmo erro. Ele nunca vai admitir que está errado, ele nunca vai admitir que precisa de ajuda, ele nunca vai admitir que isso é uma patologia perigosíssima. Porque usar de benefícios maléficos para usufruir de bens materiais, de pessoas e de benefícios acaba acarretando consequências essas muitas vezes prejudiciais, porque pessoas que são leigas no assunto de sociopatia, de tipos de patologia, acham que esse cara é um aproveitador. Ele me usou, ele me passou a perna, mas eu não vou deixar barato. E aí ele acaba, né, indo por um caminho não muito legal. Muitas vezes aí a gente vê que acaba em briga, acaba em morte, acaba em tragédia, porque tem pessoas que já não estão bem psicologicamente falando, emocionalmente falando, já estão abaladas e elas se sentem usadas, se sentem traídas, se sentem descartadas, e nem todo mundo sabe lidar com a rejeição, nem todo mundo sabe lidar, né, com esses aproveitadores inaptos, que acham que não são descobertos, não são estudados. É importante falar sobre isso, é importante você repassar esse vídeo, alertar, tomar cuidado com as pessoas à sua volta, não confiar totalmente nas pessoas, confiar com o olho aberto, o outro fechado, porque pode ter na sua frente um sociopata, o qual você conhece há muito tempo, usando de artifícios benéficos, em benefício próprio, usufruindo de você, e talvez você nem esteja percebendo, tá bom?